Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. O tema do vídeo de hoje, como vocês viram aí na arte, na capa, análise pré-jogo desse Santos e Cruzeiro, na verdade Cruzeiro e Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 4 da tarde, no Estádio Independência, em Minas Gerais. Mas antes da gente falar tudo mesmo sobre essa partida muito importante pelo Campeonato Brasileiro, aquele ritual de sempre. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e outros vídeos assim que eles forem publicados, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, com seus amigos, com pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo, e se gostar desse vídeo também, deixa um like, é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. E além disso, eu queria agradecer a você que já se inscreveu aqui no canal Filho de Peixe. Nós batemos a meta dos 700 inscritos e eu agradeço muito a audiência de vocês. O produtor de conteúdo depende da sua audiência e é muito bacana ver o crescimento do canal e eu conto com o seu apoio para crescer cada vez mais, tá certo? Mas vamos falar sobre esse jogo muito importante desse sábado pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro de tudo, uma curiosidade, né? A última vez que Santos e Cruzeiro se enfrentaram no Estádio Independência foi na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2012. A partida terminou 4-0 para o Santos, um show do Neymar. Inclusive, Neymar, volta para o Santos, pelo amor de Deus. Já que a torcida do PSG tá te expulsando daí, pedindo para você ir embora, vem aqui para a Vila voltar a ser feliz, a torcida tá te esperando, tá bom? Pode vir, a gente faz questão de te receber de braços abertos. Mas naquele jogo, 4-0, 3 gols do Neymar, uma assistência, é aquele jogo icônico em que ele é aplaudido de pé pela torcida do Cruzeiro. O Neymar faz 3 gols e dá um passe ainda para o Felipe Anderson, né, que hoje, menino da Vila, que já está aí fazendo sucesso na Europa há muitos anos. Então, já faz um tempo que essas equipes não se enfrentam no Independência. Claro, o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B, né, está passando por um momento de reconstrução, e agora esse duelo volta a acontecer nesse estádio, e a gente espera que, assim como em 2012, dessa vez o Santos tenha sorte parecida e consiga voltar para Santos com 3 pontos na bagagem. Mas vai ser um jogo muito difícil, o Cruzeiro vem embalado por uma sequência de 3 vitórias e pode inclusive terminar essa rodada na liderança. Depende de uma combinação de resultados, eles precisariam vencer o Santos, torcer por um tropeço do Botafogo contra o Fluminense e depois na segunda-feira um tropeço do Fortaleza para terminar a rodada na liderança. E eu digo que o jogo vai ser duro porque eu vi já 2 jogos do Cruzeiro. Na verdade eu vi 3, a estreia contra o Corinthians, em que eles perderam. Gostei do time do Cruzeiro, o impacto do trabalho do português Pepa no time é imediato. Você compara o que vinha jogando o Cruzeiro sob o comando do Pesolano com o que o Cruzeiro tem jogado agora com o Pepa. A mudança ela é absurda, o impacto imediato. O time do Cruzeiro está engrenando, é um treinador que com poucas peças, o elenco do Cruzeiro, a gente não é querendo diminuir, é um elenco limitado também, e o que o Pepa tem conseguido fazer é digno de nota. Eles venceram o Grêmio por 1-0, venceram o Náutico por 2-0, revertendo a desvantagem do primeiro jogo na Copa do Brasil, passaram para as oitavas de final e na última rodada aplicaram um sonoro 3-0 no Red Bull Bragantino, em Bragança. Então é um time que tem jogado muito bem, empurrado pela sua torcida, e para o jogo de amanhã, antes de gravar aqui com vocês, eu vi, os ingressos estão esgotados, Caldeirão no Independência, então vai ser um jogo muito difícil. Pelo que eu reparei aqui também, na pesquisa que eu faço sempre antes de gravar aqui para vocês, o Cruzeiro tem jogado num 4-2-3-1. Às vezes tem algumas mudanças de peças, mas o esquema se mantém. Ainda tem algumas dúvidas o Pepa para o jogo desse sábado, mas o provável Cruzeiro deve ir a campo com Rafael Cabral, aquele mesmo, goleiro do Santos naquela campanha da Libertadores, William, que jogou no Internacional, o miolo de zaga com Oliveira e o Luciano Castan, que é irmão do Leandro Castan, que jogou pelo Corinthians naquela Libertadores, passagem recente pelo Vasco, e o Marlon na lateral esquerda. A dupla de volantes formada por Richard e Ramiro, uma trinca de meias. O Nicão pela direita, o Matheus Vital por dentro e o Bruno Rodrigues na esquerda e o Gilberto na frente. Como eu falei, às vezes tem alguma mudança de peças, né? O Nicão, por não ter tanta explosão física mais, não ser mais aquele jogador com aquela capacidade física para ir e voltar. Às vezes o Vital joga aberto para o Nicão jogar por dentro com menor obrigação ofensiva. E lá na frente o Gilberto.
O melhor jogador do time, assim com uma certa folga, é o Bruno Rodrigues, é o motorzinho do time, é o cara desse time do Cruzeiro. É um jogador que desde que estreou, segundo dados do SofaScore, é o líder do Cruzeiro em gols e em assistências. Em 33 partidas dele com a camisa do Cruzeiro foram 10 gols e 6 assistências. É o jogador mais perigoso, o jogador mais agudo, que cria jogadas também. Se eu não me engano, tem uma estatística aqui que eu separei para vocês. Nessas 33 partidas ele deu 60 passes decisivos, ou seja, é um jogador em que as principais jogadas do Cruzeiro passam pelos pés desse jogador. O Santos precisa ter muita atenção com ele e a gente já vai chegar na parte da escalação o que eu faria para tentar eventualmente neutralizar essa principal arma do Cruzeiro. Então acho que é um time que vai jogar na velocidade, é um time que joga sempre com aproximação. Essa é uma característica do time do Pepe, ele conseguiu concentrar esse time para que o time tenha triangulações, o time está sempre próximo para trocar passes. Então o Santos precisa ter muita atenção para não deixar o Cruzeiro se criar jogando dentro de casa. E falando do time do Santos, claro que vocês estão mais curiosos para saber, no momento que eu gravo esse vídeo, às 10 horas da manhã, ainda não há uma informação definitiva sobre a escalação do Santos, mas é certo que o Santos vai ter pelo menos 3 desfalques, 3 mudanças em relação ao jogo do último final de semana contra o América Mineiro na Vila Belmiro. São eles: Eduardo Bauerman, que foi expulso naquele lance com Ademir, o Dodi, que levou o 3º cartão e está suspenso, e o Soteldo, que se machucou naquela partida e também não joga. Existe a possibilidade de ter pelo menos uma 4ª troca. Para quem não se lembra, o Marcos Leonardo não jogou a partida contra o News Old Boys no meio de semana porque ele teve dor no corpo e febre. Ainda é dúvida, tá? Ainda é dúvida, pelo menos ele ainda era incerta a presença dele no treino da quinta-feira. Nessa sexta-feira eu ainda não tenho a informação de se ele treinou no time titular ou não, mas caso ele não tenha condições de jogar, que a gente sabe que essa questão física pesa muito, né? A febre deixa o organismo muito debilitado, o David deve jogar. Aí primeiro, como sempre, eu vou dizer o time que eu escalaria e depois eu vou dar o que eu acho que é o provável time e vou colocar aqui para vocês no campinho as 2 escalações para a gente ver como vai se portar na disposição dentro de campo, tá certo? Eu, André, escalaria o time da seguinte maneira: João Paulo no gol, Inocêncio na lateral direita, pela questão defensiva, porque ele vai bater com o Bruno Rodrigues, Messias pela parte direita da zaga, Joaquim no lugar do Bauerman e Lucas Pires. Os 2 volantes, Rodrigo Fernandes na proteção, e eu colocaria o Sandri no lugar do Dodi. Na meia direita eu colocaria o Mendonça, na meia esquerda eu colocaria o Lucas Braga para também ajudar na recomposição, para não deixar o Lucas Pires no mano a mano, Lucas Lima centralizado e, como eu não sei se o Marcos Leonardo joga, eu colocaria o David apenas por não saber como está fisicamente o Marcos Leonardo, tá? Mas o que eu acho que o time que vai ser mantido? Apesar das críticas ao Natan, o Odair disse, depois do jogo contra o América Mineiro, que ele não ia deixar se influenciar por eventuais vaias da torcida a um jogador. Então isso me leva a crer que, se tiver condições de jogo, o Natan será mantido. Então, João Paulo, Natan, Maicon, eu acho que o Odair vai acabar jogando com o Maicon, o Messias passaria para a 4ª zaga, e o Lucas Pires será mantido no time titular. Aí os volantes, Fernandes e Camacho, que é um homem de confiança do Odair. O Sandri vinha sendo titular no Campeonato Paulista depois da lesão, daquela cotovelada que ele leva no jogo contra a Portuguesa. Desapareceu do time, nunca mais entrou em campo. Daniel Ruiz é no lugar do Soteldo, assim como já foi na Argentina. Lucas Lima e Mendonça. E na frente, acho, tá, palpite aqui, que ele vai jogar com o Marcos Leonardo, tá certo? Só um pequeno comentário: se essa for mesmo a escalação, acho que o Odair perde uma oportunidade de primeiro promover a volta do Joaquim. Você pode não gostar do Joaquim, mas por que eu escalaria o Joaquim? Pelo jogo aéreo, pela imposição física, por ter um pouco mais de velocidade, mas principalmente para evitar as improvisações que eu não gosto. O Joaquim no Cuiabá jogava preferencialmente pelo lado esquerdo, assim você não improvisa nem o Joaquim, nem o Messias. O Messias continua jogando pela direita, como ele vem desempenhando um bom papel, e você teria ali um jogador que está acostumado a jogar pela esquerda, no seu devido lugar, na esquerda. Se entrar o Maicon, como o Maicon é um zagueiro mais lento, eu acho que ele jogaria pela direita e o Messias seria improvisado pela esquerda.
A questão do Natan, se o Odair mantiver o Natan, a minha única preocupação é com a questão defensiva. O Inocêncio é um jogador mais sério, mais fisicamente mais forte, né? Que poderia ali, mais bem postado, evitar que o Bruno Rodrigues se crie em cima dele. Sobre o Camacho, assim, não tenho muito o que comentar, infelizmente. Não acho que é um jogador que agrega, mas me parece ser um jogador de confiança do Odair. Acho que se ele não colocar o Sandri, é uma oportunidade que ele perde de ter um volante, na verdade, com potencial de criação maior, que sairia um pouco mais para o jogo, para que o Santos não fique totalmente fechado na defesa. A questão do Braga pelo Ruiz é que eu acho que o Braga tem mais condição física, apesar de estar voltando de lesão, para fazer esse corredor para ajudar o lateral. É um jogador com estatura, que pode ajudar eventualmente num jogo aéreo, tem mais força numa explosão para sair numa jogada de contra-ataque, mas o Ruiz, acho que nesse momento, na cabeça do Odair, está na frente, tá? E aí a questão do Marcos Leonardo para o David, acho que muda pouco, né? O David é um pouco mais alto, tem 1,85 m contra 1,74 m do Marcos Leonardo, mas acho que a característica muda pouca coisa, apesar de achar que o David consegue jogar um pouco mais fora da área se comparado com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo tem essa característica de sair para abrir espaço, mas o David, até pela força física, acho que é um jogador que consegue, nessa movimentação fora da área, criar um pouco mais de situações. O Marcos Leonardo é aquele jogador da finalização, ele é muito bom fazendo isso. Para arrematar, o que eu espero desse jogo, né? Uma coisa que eu gostei muito contra o News Old Boys foi a compactação defensiva do time do Santos. O Santos jogou no contra-ataque, como já tem sido praxe, sobretudo nos jogos fora de casa, mas o Santos não deixou espaços entre as duas linhas. O Fernandes e o Dodi foram discretos com a bola no pé, mas eles conseguiram neutralizar as principais jogadas do News Old Boys. Vale lembrar que o primeiro tempo acaba com o João Paulo tendo sofrido 0 chutes na direção do seu gol. Então isso é fruto do sistema defensivo. Se nos jogos do Campeonato Brasileiro havia ali uma brecha, né, os times, principalmente o América Mineiro, criando jogadas nas costas dos nossos volantes, contra o News Old Boys, foi um time mais compacto e isso me agradou. E também, contra o News Old Boys, o Santos conseguiu ali escapar, né, criar jogadas pelas laterais, com o Mendonça e com o Daniel Ruiz, tendo a possibilidade de contra-ataque. Fica a dúvida de como o Santos vai se portar, porque não vai ter o Dodi, que é um dos pilares desse time, não vai ter o Soteldo, que faz toda a diferença, e também não vai ter o Bauerman. Vale lembrar que uma das principais coisas boas do time do Santos tem sido a solidez defensiva nos últimos jogos, então vai mudar essa questão do Bauerman e a gente torce para que quem venha a ser escolhido consiga manter o nível, né, de atuação para que o Santos possa eventualmente somar pontos em Belo Horizonte. Apesar do Cruzeiro estar vindo da Série B, como eu disse no começo do vídeo, o trabalho do Pepa tem um impacto imediato e tem surtido frutos, então não vai ser um jogo fácil, mas a gente espera que o Santos consiga manter o nível de atuação e, se tiver as chances, que mate o jogo para que não aconteça o que aconteceu no jogo contra o News Old Boys na Argentina na terça-feira, tá certo? Essa é a análise pré-jogo dessa partida importantíssima, dificílima entre Santos e Cruzeiro. No Independência, repetindo o que eu falei no começo do vídeo, a bola rola nesse sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Independência, tá certo? Quero ouvir o que você tem a dizer, diga aqui nos comentários se você concorda com a minha análise, se você concorda com a escalação que eu mandaria a campo, diga o que você espera desse jogo e, se quiser também, arrisque um palpite, diga quanto você acha que vai ser essa partida. E, mais uma vez, aquele ritual de sempre, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e outros vídeos assim que eles forem ao ar, compartilhe esses vídeos nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conteúdo sobre o Santos. Diga para os seus amigos que tem um canal novo sobre o Santos surgindo aqui no YouTube e eu conto com a sua audiência para crescer cada vez mais. E não se esqueça de dar um like, é muito importante, é de graça, você consegue fazer isso enquanto assiste o vídeo sem precisar dar pause. Isso é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo com o pós-jogo desse Santos e Cruzeiro, que a gente espera que seja com vitória do Santos, porque se o Santos vencer, vai chegar aos 7 pontos e vai colar no pelotão de frente, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima!